E eu quero repartir uma palavra com vocês e prometo que hoje serei breve, porque até meio-dia a gente tem que comer o frango com macarrão. E eu quero que você abra em Romanos. Romanos vai ser um dos textos que nós vamos trabalhar, viu, Elô? Que está aí na Bate-Caverna. Eu já falo logo o seu nome, porque se der é ruim. Brincadeira, Elô, obrigado. Nós vamos em Romanos, depois nós vamos para Reis, Crônicas, e depois nós vamos para a Bíblia. É isso aí, né, irmão Roberto? Antes de ler Romanos, deixa eu falar para você uma coisa. Domingo passado, Flávio, nós falamos sobre fé, né? E nós compartilhamos com os irmãos que a fé é certeza, a fé é convicção, né? A fé é mais um dos combustíveis de Deus para a vida do crente. O crente sem fé, ele não avança, Alex. O crente precisa ter fé, né? E é glorioso, maravilhoso. Eu não sei expressar com palavras o que é andar ao lado de gente de fé. Porque Deus abençoe, mané, em nome de Jesus, que você se torne um dos homens mais ricos dessa igreja. Porque nós vamos ter vários. Em nome de Jesus. Então, é bom demais você andar perto de gente que tem fé. Porque a fé, ela te encoraja. Quando você anda perto de gente de fé, alguém que tem fé, não tem como você não começar a acreditar no impossível, no Deus do impossível que torna possível o invisível. Que coisa maluca, né? Mas é o que a Bíblia diz, que a fé é a convicção de fatos, irmão Adelino, daquilo que não se vê, mas prova daquilo que há uma expectativa no coração em esperar. Fé. E é bom demais estar perto de gente assim, porque você senta ao lado da pessoa e a pessoa começa a falar das grandezas de Deus, contar os milagres do Senhor, e aquilo de alguma maneira te impulsiona, aquilo de alguma maneira começa a ferver dentro de você, e você também passa a crer, você também passa a acreditar. É coisa maravilhosa, é coisa boa você andar perto de gente que tem um testemunho, é coisa gloriosa você andar perto de gente que conta o milagre de Deus, e o milagre de Deus, quando é um milagre de Deus mesmo, eu não sei se você já percebeu em quem conta, ele tem dia, ele tem lugar, ele tem horário, ele tem a estação em que aconteceu, ele tem tudo. As pessoas lembram assim, eu fico impressionado, né? As pessoas começam a contar assim, e fala dos detalhes, e eu falo, glória a Deus, é o Espírito Santo mesmo, isso é só Deus quem pode fazer isso. E aí você ouve testemunhos que você fala assim, meu, é impossível, igual diz meu pai, impossível já, é impossível, né? E Deus faz, e aí você se alegra tanto, né? Eu me lembro que não faz muito tempo, a pastora Arlete era adolescente, e ela ficou muito doente, e ela ficou entre a vida e a morte, e na verdade ela foi desenganada pelos médicos, e foi um momento muito difícil na vida da minha família, porque de um lado a minha irmã morrendo por uma doença, e eu morrendo pelas drogas, morrendo pelo mundo, pelo mundanismo, por tudo aquilo que... minha mãe perdendo a minha irmã pela enfermidade, e do outro lado eu me perdendo pelo mundo, por tudo aquilo que não prestava. Eu tinha 13, 14 anos, uma criança, uma adolescente, e eu me lembro minha mãe e meu pai orando, a minha avó, minha saudosa avó orando, buscando a Deus, e eu ali, né? Eu me lembro que eu fui uma vez visitar minha irmã, e eu não fui sozinho, levei um amigo que hoje ele já morreu, foi assassinado aqui na rua, e nós fomos visitá-la, e lá no Tatuapé, me lembro como se fosse hoje, nós visitamos, e quando eu saí daquele hospital, eu já estava meio zoado, fiquei mais zoado ainda, e aquele meu amigo que era xarope, quase não deixaram a gente entrar no hospital, porque ele estava armado, ele queria entrar armado, e aí ele começou a falar que era policial, e não sei o que, era mó bandido, falando que era policial. Como é que é isso, né? Enfim, eu não me esqueço disso, e eu voltei muito triste,
e angustiado, mas eu me lembro quando eu chegava em casa, minha avó orando, minha avó declarando, minha avó falando que Deus ia fazer algo, minha avó dizendo, olha, Deus vai curar a sua irmã, e Deus vai te libertar também, você vai ver, Deus vai fazer uma grande obra. O fato é que hoje nós contando, né, parece que foi simples, não, mas foi bem complexo, mas Deus fez. E aqui estamos. A minha irmã saudável de um lado e eu vivo do outro. Glória a Deus, para a glória de Jesus. Então, o que eu tenho entendido? Que mais do que nós estarmos vivendo perto de gente que tem testemunhos gloriosos de fé, eu preciso também viver um ambiente de fé e ter os meus milagres. Amém? É bem verdade, se eu abrir o testemunho aqui para os irmãos contarem os testemunhos, muitos testemunhos, eu creio que os irmãos têm muitos testemunhos, e deixa eu dizer algo para você, você precisa contar seu testemunho, você precisa abrir a sua boca, você precisa glorificar a Jesus. Nós falamos aqui já no início do culto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? São os grandes feitos do Senhor pela minha vida. O meu maior testemunho foi um homem entregando-se em uma cruz, sendo Deus, morrendo por mim, ao terceiro dia ressuscitando e hoje me fazendo nascer de novo para viver uma vida de glória em glória e vitória em vitória. Esse é o meu maior testemunho. Aleluia. E deve ser o seu também. Você nasceu de novo. Mas você não pode esquecer também dos grandes feitos do Senhor. Você não pode esquecer das portas abertas. Você não pode esquecer dos dias em que você esteve enfermo e Deus te curou. Você tem que contar, você tem que liberar, você tem que verbalizar. Porque quando você verbaliza os grandes feitos do Senhor, o seu adversário, o inimigo das nossas almas, olha para você e fala, não vou dar conta, não adianta. Não dou conta não. Eu vou dar um tempo de infernizar o Anderson, porque ele é um homem de fé. Porque ele está na presença de Deus. E na presença de Deus, deixa eu dizer algo para você, você tem que abrir a sua boca. Você tem que contar os grandes feitos do Senhor. Você tem que anunciar as grandezas de Deus. Você está aí comigo? Então vire para o seu vizinho e fala assim, ande perto de gente de fé. Aí você fala assim para ele, prazer, seu irmão em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Você precisa começar a dizer para o seu vizinho agora assim, olha, para de me aborrecer com seus testemunhos. E passe a me alegrar com seus grandes testemunhos. Você sabe qual é a diferença de um testemunho e um testemunho? Não precisa falar, né? Você sabe a diferença, né? Então o homem e a mulher de fé, o cristão, cheio da presença do Senhor, tem que ter testemunhos. Amém? E Paulo, o apóstolo Paulo era um desses, Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Nós vamos ler alguns versículos. Romanos 8, 31, nós vamos ler. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos ler, porque aí... Não, né, Lázaro? Lázaro falou, pastor, ontem eu não aguento, pastor. A Iris falou, pastor, eu subi essa escada aqui ontem, pelo menos umas... Não aguento, pastor. Não, mas vamos, ainda vamos. Glória a Deus, obrigado, gente, vocês são demais. Eu vou ler o primeiro, e depois os irmãos leem na sequência. Assim, quando chegar no final do culto, você vai poder dizer, também preguei nesse culto. Eu preguei, eu participei, eu contribuí. Que diremos, então, à vista? Deixa eu ver aqui. É a minha tradução mesmo. Como que você sabia que eu estou nessa versão aí? Você disse que eu estou falando. Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Próximo. Espera aí. Isso, agora. Pode passar. Tá um delay aí. Isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai ter aqui. Muito bem. Aleluia. Observe, irmãos, que nós lemos aqui que é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo também diz que, no versículo de número 37, depois de todas as perseguições que nós enfrentamos, enfermidades, guerras, seja elas internas, externas, lutas espirituais, emocionais, físicas, fisiológicas, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, qual é o meu objetivo, a minha expectativa quando nós lemos esse texto? É que você, em fé, desenvolva uma mentalidade de um cristão vencedor, de um crente vencedor. Nós precisamos começar a andar na atmosfera de homens e mulheres, famílias reunidas, famílias aqui representadas, a família espiritual, a família de Deus, como uma família de cristãos vencedores. Amém? Observe, nós acordamos nesta manhã e nós já precisamos enfrentar um primeiro gigante. Qual foi? O do sono, do cansaço, o da cama quente, né? O do domingo, que a princípio não estava tão bonito e ensolarado como está agora. Então a gente já precisou enfrentar isso, e a gente enfrentou e nós viemos. Significa o quê? Que a gente já começou uma mentalidade de vencedor. Segunda coisa, entramos num ambiente onde a presença do Senhor está, aonde o Espírito Santo está, porque o Espírito Santo é o primeiro a ser convidado para uma reunião como a nossa. E a Bíblia nos garante que aonde estiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali Ele está presente. Então o lugar é um lugar de vencedores. Amém? Então eu gostaria que você, em fé e pela fé, enchesse os seus pulmões aí, e você, mesmo diante das lutas que nós enfrentamos, das tribulações, dos desafios que temos pela frente, das guerras que ainda vamos travar, dos territórios que vamos conquistar, diante das perseguições, diante das mentiras do diabo, diante talvez da perseguição familiar, da calúnia do amigo do trabalho, diante de qualquer coisa, nós vamos gritar agora: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então vamos juntos dizer: aleluia! Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Mas essas palmas estão tímidas, hein, irmão? Opa! Amém, irmão? Tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia.
deixa eu dizer algo para você. Por que nós precisamos desenvolver e nos esforçar para vivermos em um ambiente de fé? Por que você precisa se esforçar para viver em um ambiente de fé? Porque milagres não acontecem em ambientes seguros. Dificilmente você vai contar um milagre da parte de Deus que aconteceu num dia que você estava dentro do resort, comendo queijo branco, comendo uva, passa sem caroço, com caroço, panguando, desfrutando de uma noite ou de um ambiente de confraternização e alegria, sem preocupação com conta a pagar. Dificilmente, seguro por todas aquelas pessoas que estão ali disponíveis e dispostas a te servir. Dificilmente, se acontecer um milagre naquele lugar, você vai identificar como sendo um milagre. A não ser que, assim como eu, você entre lá duro pela fé e alguém decida pagar a conta. Mas dificilmente a gente vai viver milagres quando tudo está bem, Anderson. Né? Muito embora que eu acredito que você acordou já é um milagre. Você dormiu e acordou já é um milagre. Né? Porque observe, irmão, outro dia eu estava meio saudosista e comecei a ter saudade do céu e eu achei que Jesus ia me levar. Porque bateu uma saudade tão profunda dentro de mim, saudade do céu, e eu comecei a pensar nas ruas de ouro, eu comecei a pensar naquela comida espiritual, eu comecei a pensar no banquete que a Bíblia fala, na mesa que Jesus já está preparando. Eu comecei a pensar no lugar, porque a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: olha, estou indo preparar Eu fiquei pensando nesse lugar que Jesus foi preparar, porque Jesus é substância, irmão. Se aqui na terra ele gostava de peixe e mel, imagine no céu. O que ele não deve comer? O que ele não deve gostar, né? E eu comecei a ter saudade, e depois disso tudo eu preocupado, eu falei: caramba, será que eu vou morrer? Será que Jesus vai me levar? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que Jesus vai vir buscar a igreja? E aí o Espírito Santo comunicou com o meu espírito, dizendo: é porque você é filho de Deus, porque o céu é seu, é só por isso, você está aqui, é só por um momento, né? Fica tranquilo, você está sentindo saudade do céu, porque o céu é seu, é garantido para você, para a igreja, para nós, porque o céu é a sua morada, é a nossa casa, estamos aqui só de passagem. Então, Deus, Ele não realiza milagres na sua vida, ou seja, milagres não acontecem em ambientes seguros. O que isso significa? Que eu e você, se quisermos viver uma atmosfera de milagre, nós vamos precisar colocar a fé em prática. Nós vamos precisar colocar fé em ação. Nós vamos precisar provocar o nosso milagre. Nós vamos começar agora a caminhar não mais numa dimensão daquilo que estamos vendo, mas daquilo que nós acreditamos. Nós cantamos aqui esse último hino sobre a igreja, um hino tão poderoso, né? E nós estamos caminhando e avançando pela fé, em fé. Então deixa eu dizer algo para você: Deus quer realizar um milagre poderoso na sua vida. Deus quer colocar um júbilo de viva nos seus lábios, mas milagres não acontecem em ambientes seguros. Você está aí comigo? Você quer ver um exemplo? A Bíblia, no livro de Reis, segundo livro de Reis, o capítulo 6 e o capítulo 7, narra uma situação muito interessante que está acontecendo no reino de Judá. O rei da Síria, os assírios, terríveis, cruéis, estão dominando e cercam Judá por toda parte, cercam o povo de Deus, e eles interrompem fornecimento de água, fornecimento de mantimento. Então não dá para sair do reinado, da província, da cidade, para ir buscar fora, porque existe a Síria, o exército sírio posicionado, para tentar acabar com o povo de Deus. E é bem verdade que Deus, Ele permitiu isso,
permitiu que acontecesse isso no meio do seu povo, porque o povo de Deus estava meio esquecido da bondade de Deus. Os líderes da nação, do povo de Deus, estavam meio distantes de Deus. Eles tinham conquistado muito, tinham vivido muito, e estavam achando que estava tudo certo. Então não tem preocupação alguma. Estão nas suas muralhas, construíram muralhas, estão lá guardados. Então eles não tinham muito assim preocupação em estar num domingo de manhã buscando a presença de Deus. Não tinha muita preocupação em estar num ambiente de culto mais. Então o povo estava vivendo ao seu bel prazer. Mas Deus permite então que os assírios de alguma maneira chamem a atenção do povo de Deus. E aí a fome começa a ser extrema. A fome era tão extrema que no capítulo de número 6, a Bíblia diz que se você quisesse comprar qualquer coisa, a inflação era altíssima. Primeiro que não tinha a oferta. Primeiro que não tinha o produto. E quando tinha, quem tinha, vendia por um preço absurdo dentro da cidade do povo de Deus. Então os negociantes estavam totalmente perdidos e tomados por um espírito. Então os mais frágeis começaram a sofrer. A história conta que as mães começaram a matar os seus próprios filhos e se alimentar deles. Tamanha era a escassez de alimento no meio do povo. E isso começou a subir diante de Deus, e Deus começou a se indignar com isso. Como é que o meu povo, um povo que me conhece, um povo que sabe quem eu sou, está vivendo uma situação tão terrível como essa? Agora não é a situação terrível de matar o filho e comer para alimentar, é a situação terrível de viver distante de Deus. Porque Deus quer você perto. Rico, pobre, tendo muito ou tendo pouco, Deus quer você perto. Deus quer que você esteja no coração dele. Deus quer que você tenha desejo por ele. Deus quer que a sua vida manifeste a presença dele. Deus quer intimidade conosco. Deus quer, Deus deseja. Tanto é que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, que é Deus, ele tem ciúmes de mim e de você. Tamanho o seu amor para conosco. Então o que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que você precisa se aproximar de Deus. Eu estou querendo dizer que você, em fé, precisa criar o seu ambiente de milagre. Eu estou querendo dizer para você que em ambiente seguro não tem milagre. Deus não age, né? Milagres não acontecem em ambientes seguros. Então, chegou o momento de eu e você sairmos dessa pseudo-segurança de alma que nós criamos para nós. Chegou o momento de eu e você sairmos das muralhas que nos cercam, que a princípio parece nos proteger, mas quando na verdade está nos tirando da presença de Deus, está nos afastando da presença de Deus. Nós não criamos muralhas para nos proteger do inimigo das nossas almas, nós criamos muralhas para nos sentirmos seguros e não dependermos de Deus. Essa é a verdade do ser humano. Mas Deus quer chamar a mim e a sua atenção para que você entenda que você precisa caminhar num ambiente de milagres. Você precisa sair e começar a caminhar num campo de fé. E foi o que aconteceu aqui. Samaria está terrível, é guerra, os sírios invadem. Mas no capítulo de número 7, a Bíblia fala que Deus ele começa a agir de uma maneira gloriosa e poderosa. E nós sabemos que desde aquela época, quem enfrenta uma enfermidade como lepra, ele não pode estar no meio do povo, porque a lepra é uma enfermidade contagiante. É contagiosa. É contagiante, é a alegria do Senhor, né? Me ajuda, obrigado, oh, glória a Deus. Me ajuda, Rogério. É uma doença contagiante. Que legal. É uma doença contagiosa. A lepra pega. E você sabia que tem a lepra dos testemunhos? Tem a lepra das pessoas que não têm fé, ou pouca fé, ou fé nenhuma? É por isso que a gente às vezes precisa sair de perto de gente leproso. Porque lepra pega, André. Né?
mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza espiritual, mentalidade de que não vai avançar, de derrota. Isso pega, cara. Anda perto de um derrotado para você ver como é que você começa a pensar. Anda perto de alguém que está triste com a igreja, que está chateado com a igreja, porque de alguma maneira não teve as suas expectativas atendidas. Anda perto desse tipo de gente para você ver o que acontece com você. Você começa a pensar igual, você fala, é verdade, é assim mesmo, né? Porque isso pega, lepra pega. Então o que aconteceu com aqueles leprosos? A Bíblia diz que, nesse texto aqui, no capítulo 7, tinham 4 leprosos que eles não estavam dentro da cidade, porque estavam doentes, e eles estavam lá fora. Dentro da cidade as pessoas estavam passando fome. Imagine fora da cidade como é que estava o negócio. O negócio estava terrível. Só que olha que coisa interessante, o milagre não acontece em ambientes seguros. A história conta que esses leprosos estão na muralha, de frente com o muro, e eles olham assim para a muralha e falam, aqui a gente não entra. Se a gente for lá para trás, lá estão os sírios. Se nós formos lá, vamos morrer. Se ficar aqui, nós vamos passar fome e morrer de fome. Entrar, ninguém vai deixar entrar. O que a gente faz? Sabe o que eles fizeram? Tomaram a atitude de ir até o acampamento dos sírios. E eles conversaram entre si e disseram, bom, vamos lá. Se eles nos matar, morreremos. Mas se nos permitir ficar vivo, viveremos. A Bíblia diz então que eles começam a marchar em direção ao exército dos sírios. Olha que coisa gloriosa. Milagres não acontecem em ambientes. Eles estão caminhando praticamente para a sua morte. Porque pensa, os sírios já estão acampados para entrar em Judá e destruir o povo. Agora, vem 4 leprosos para o acampamento sírio, que é do povo de Deus. O que vai acontecer com esses caras? Vão fazer churrasco. Porque lá dentro já estão matando, as mães estão matando os filhos e comendo. Mas a Bíblia diz que eles tomaram uma atitude, uma postura. Se levantaram diante da situação. Saíram daquela pseudo-segurança que está ali na porta do reinado, mendigando um pedaço de pão do rei. E tomaram uma decisão de ir contra o inimigo para buscar uma solução. E a Bíblia diz que eles marcharam. Enquanto eles estão marchando no acampamento dos sírios, a Bíblia diz, no capítulo de número 7, que os sírios estão acampados, estão fazendo festas, estão planejando, se organizando para vir contra o povo de Deus. E de repente, os sírios, o exército poderoso do rei da Síria, houve um grande barulho vindo no meio do deserto. E o barulho era tão terrível, que eles disseram entre si, vamos fugir, porque os reinados de Judá se aliaram com outros reinados, e estão vindo para acabar conosco. Eles nem sabiam que o rei estava lá mijando nas calças, de medo. Eles nem sabiam que o povo lá dentro estava matando um ao outro para se alimentar. O negócio era terrível, eles estavam instáveis, eles estavam totalmente desprotegidos, eles nem sabiam. Mas a Bíblia diz que de maneira sobrenatural, ouviu-se no acampamento dos sírios, que algo poderoso estava vindo em direção a eles. Ô Wagner, sabe o que era que estava vindo em direção a eles? 4 homens leprosos, que se dispuseram a levantar e ir. Ô irmão, é ou não é um milagre? A Bíblia diz que então, esses leprosos, eles chegam num acampamento sírio, e quando eles chegam lá, Flávio, não tem ninguém. Sabe o que está lá? Cavalos, mulas, muito alimento da guerra, despojo da guerra, porque quando os exércitos saíam para guerrear, eles traziam muito suprimento, muito mantimento, eles traziam todo tipo de arsenal necessário para a guerra, e para se manter na guerra. Essa era a estratégia, não é diferente nos dias de hoje. Então quando aqueles leprosos chegam no acampamento dos sírios, tem muita farinha,
tem muita especiaria, tem muita coisa, e eles começam a comer, eles começam a se lambuzar, e eles começam a dizer, eita, o que aconteceu? Eita, eles não entendem, eles não sabem. O fato é que milagres não acontecem em ambiente seguro, é preciso sair, é preciso levantar, é preciso tomar uma decisão, é preciso seguir em frente, é preciso correr o risco. Está fazendo sentido para você, meu irmão? Essa é a palavra de Deus. Só que enquanto eles estão lá, a Bíblia diz que o Espírito Santo então chama a atenção deles. E chama a atenção assim de uma forma gloriosa. Porque como é que vão saber dos milagres se você não contar? Como é, André, que vão saber do que Deus está fazendo na sua vida se você não dá um bom testemunho? Porque às vezes Deus faz tantas coisas nas nossas vidas, mas o nosso testemunho é mau. A gente não tem um coração grato, arrependido, quebrantado. Então a gente fala de qualquer maneira, a gente xinga, fala palavrão. A gente manda o outro ir para os... Não, aqui a gente está mandando ir para o sexto, né? Não mais para os quinto. Agora a gente manda para o sexto, para o sétimo, para o oitavo. Chega de mandar o povo para os quinto. Mas, né? Agora E aí o Espírito Santo chama a atenção deles e eles recobram a consciência e falam, não, precisamos voltar e anunciar para o reino, para o rei, o que nós vimos aqui. Para concluir essa história, meus irmãos, a Bíblia diz que eles voltaram. Só que quando eles chegaram na frente do reino de Judá, no povo de Deus, e disseram o que aconteceu, ninguém acreditou. É exatamente comigo e com você. Quem não tem discernimento espiritual não vai acontecer os milagres de Deus na sua vida. E tudo bem. Se vão acreditar ou não vão, o importa é que você saiu do ambiente seguro e viveu o seu milagre. E o fato de crerem ou não vai te isentar de contar, você vai contar do mesmo jeito. Porque só você sabe o que você viu lá no acampamento do inimigo. Só você sabe o que aconteceu. Só você sabe. Aleluia. Então todas as vezes que eu olho para a nossa igreja, acredite, irmão, nós somos uma igreja num bairro do estado de São Paulo. Nós não temos ninguém aqui na igreja milionários que tem dinheiro. Nós somos uma igreja rica, verdade, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu acredito que nós já somos aqueles leprosos que Deus salvou e nós estamos caminhando e um barulho está sendo feito, um barulho extraordinário, e Satanás tem que bater em retirada sim, porque nós decidimos marchar. Nós somos os leprosos que Deus já curou, restaurou, libertou para uma grande obra. Então quando você levanta para ir para o seu trabalho, quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, é com essa consciência de fé ativa. Você está aí comigo? Então não acreditaram neles, mas eles contaram. O rei era tão duvidoso, que o rei falou, vamos fazer o seguinte, para não acontecer nada, faz assim, manda alguém na frente lá dar uma olhada, coloca uns guardas aqui de vigia, vai que esses caras estão criando uma emboscada aí para nós. Ô irmão, o que leproso tem para oferecer para um reino? Talvez para o reino físico nada, mas no mundo do espírito, alguém posicionado em fé, meu irmão, você faz proezas, e nós temos nos levantado desta maneira. A Bíblia diz então que alguém foi lá, viu, confirmou a veracidade dos fatos, mas mesmo assim a Bíblia diz que o capitão da guarda não acreditou, o capitão da guarda não creu, o capitão do rei não acreditou naquilo, e por não crer naquilo, Deus o sentenciou. Olha aí, eu falei para você ontem, Guilherme, para você não chegar atrasado hoje. E senta na frente, folgado. A Bíblia diz que o capitão da guarda não creu. E eu aprendo uma lição aqui. Na nossa jornada vai ter gente entre nós que não vai crer. E tudo bem também. Mas a Bíblia diz que há uma sentença para os que não creem. Quem não crê também não participa do despojo.
Quem não crê também não vive os milagres. Quem não se desafia a sair de ambientes seguros para viver o mover de Deus, não vai desfrutar da presença e dos milagres de Deus. Então eu queria conscientizar você, despertar sua consciência espiritual hoje, e que você compreendesse: Deus é poderoso para realizar coisas gloriosas, e nós sabemos disso. Mas milagres não acontecem em ambientes seguros. Milagres não acontecem em ambientes seguros. A única segurança que eu e você, que a igreja do Senhor tem, está no Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. O salmista João diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do seu poderoso nome. Você pode glorificar Jesus? Aplauda Jesus, adore a Jesus. Fique de pé, como equipe. Glória a Deus. Aleluia.